Oi, meus amores, como vocês estão? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de eletricidade? Então, na nossa última aula, a gente aprendeu um pouquinho sobre eletrostática. Lembra que vimos que as cargas, né, todos os átomos, eles possuem cargas elétricas positivas e negativas, e que as cargas negativas, que são os elétrons, elas podem se movimentar. Um átomo ele pode perder ou receber elétrons. Automaticamente, corpos que possuem esses átomos, eles também podem perder ou ganhar elétrons, né? E esse movimento das cargas elétricas, né, todo esse processo a gente chama de eletrização, que foi o que a gente viu na aula passada, eletrização por contato, por atrito e por indução. Como já tem mais de uma semana que eu deixei o vídeo anterior aqui no portal, então, para aqueles que não estão lembrados, peço que antes de assistir esse, volte lá, dê mais uma assistida naquela aula, ou pegue as anotações que vocês costumam fazer no caderno e dê uma relembrada, tá bom? No que são corpos eletrizados, o que são positivamente e negativamente, quais são os processos de eletrização e a carga elétrica elementar, tá? Que foi todo o assunto da videoaula passada. Então, relembrando isso, vamos dar continuidade hoje. Deixa eu diminuir minha telinha aqui. Pronto. Vamos dar continuidade hoje falando sobre eletrodinâmica, que é no momento é a parte da eletricidade que vai considerar o movimento das cargas elétricas. A eletrostática é uma coisa estática, é a carga elétrica, as propriedades que ela tem. E a eletrodinâmica estuda justamente o movimento desses elétrons, certo? Então, vamos começar, então, entendendo o que é uma corrente elétrica. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Pronto. Vamos começar entendendo o que é uma corrente elétrica. Então, todo o corpo, a gente viu, é formado por átomos que estão carregados de cargas elétricas positivas e negativas. E vimos que as cargas negativas, que são os elétrons, eles podem se movimentar ali, já que ele está fraticamente ligado ao núcleo ali na eletrosfera, né? Principalmente o que a gente chama de elétrons livres, são aqueles afastados do núcleo do átomo. Então, quando um corpo, né, quando os elétrons desse corpo estão se movimentando de forma desordenada, como aqui nesse desenho, tá vendo? Cada elétron está indo para um lado que quer. Eles estão livres para se movimentar de forma desordenada. A gente diz que esse corpo está no equilíbrio eletrostático, certo? Você não está ganhando, perdendo cargas. Elas estão ali se movimentando, porém a quantidade de cargas continua a mesma. Nesse caso, em que há um movimento desordenado, você não tem corrente elétrica. Porém, se alguma fonte de energia externa, como nesse desenho aqui, uma bateria, ela é ligada a esse corpo condutor de eletricidade, lembra que na outra aula a gente viu que são bons condutores e maus condutores? Então, se um corpo bom condutor, por exemplo, um fio metálico, ele é conectado, ele é ligado a essa fonte, né, de energia, essa bateria, ele vai fazer com que os movimentos ou com que os elétrons se movimentem de forma ordenada. Observa aqui nesse desenho que todos os elétrons estão indo ó, bonitinho em filinha no mesmo sentido. Então, quando a gente tem um movimento ordenado, nós temos então a corrente elétrica. Dessa forma, podemos definir que a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons através de um fio condutor, de um material que conduz eletricidade. Então, toda vez que eu tiver um movimento ordenado desses elétrons, eles estão aqui, ó, se movimentando de forma ordenada, no mesmo sentido, eu vou ter uma corrente elétrica, certo? E, como eu mostrei naquela primeira figura, para que ocorra esse movimento ordenado, precisa de uma fonte externa de energia, o que a gente chama de um gerador, certo? Vou deixar meu negocinho aqui, a palavra que tem embaixo é gerador. Então, precisa de um gerador de eletricidade. O gerador de eletricidade nada mais é do que um dispositivo que consegue converter um outro tipo de energia em energia elétrica, certo? Então, a gente tem um corpo que está com os elétrons desordenado e aí ele é ligado a um gerador. Nesse momento, os elétrons vão se movimentar de forma ordenada e você vai ter a corrente elétrica. Se você rompe essa conexão aqui entre
o gerador e o fio condutor, você volta a ter elétrons se movimentando de forma desordenada. Para aí a corrente elétrica, certo? A gente vai falar mais, vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que são esses geradores. Então, o gerador ele vai transformar qualquer outro tipo de energia química, energia luminosa, energia térmica, em energia elétrica. Tá? Existem vários tipos de gerador. Geradores mecânicos, certo? Que são aqueles que utilizam o movimento para a geração de energia, como os alternadores de automóvel. Os meninos aí, não sei se entendem mais de carro, vão saber o que são esses alternadores de automóveis. Uma peça que fica ali na frente do carro. O gerador químico, no caso, as pilhas e baterias, talvez seja o tipo de gerador mais comum quando a gente estuda eletricidade. Por isso que vocês vão ver que quase toda aula, quando tem esses desenhos, a gente sempre demonstra com uma pilha, até porque é mais fácil de desenhar, né? Mas é porque a pilha é um gerador químico, porque dentro das pilhas existem substâncias químicas que vão sofrendo reações químicas. Lembra que a gente estudou reação química? Então, vão sofrendo algumas reações químicas que vão mantendo a diferença de potencial que a gente vai ver mais para frente. O gerador térmico, o nome já diz, né? Aquela que consegue converter a energia, a temperatura, a energia do calor em energia elétrica, como os combustíveis fósseis, a queima dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo, tá? O gás natural e também as usinas termoelétricas. Gerador luminoso, o nome já diz, que converte energia luminosa em energia elétrica, como as placas solares, e geradores eólicos, que são aqueles dos parques eólicos, né? Que já devem ter visto, que parece um catavento. Aqui é o chão, certo? E aí ele vai, ó, girando, falta uma hélice, eu acho. Enfim, ele vai girando e o movimento, né, desse aerogerador transforma a energia do movimento em energia elétrica. Então, o que é que eu quero que vocês entendam até aqui? Que todo fio que tem a capacidade de ser condutor, ele tem cargas elétricas, que ficam ali se movimentando de forma desordenada. No momento em que ele é ligado, ele é conectado a um gerador de energia, que pode ser uma tomada, pode ser uma pilha, pode ser o combustível, a queima de um combustível fóssil, pode ser uma placa solar. Então, quando ele é conectado, ligado a esse gerador, os seus elétrons começam a se movimentar de forma ordenada. E aí a gente tem então uma corrente elétrica. Conseguiram entender? E aí, por onde que circula essa corrente elétrica? Deixa eu botar meu negocinho aqui para baixo. Então, por onde é que circula essa corrente elétrica? Ela vai circular através de um fio condutor, em um circuito que a gente chama de circuito elétrico, tá? Então, o circuito elétrico é a ligação de vários elementos necessários para que ocorra o caminho, né, que percorra a corrente elétrica. Então, ele vai ser formado por um gerador, que a gente já viu, uma estrutura que vai ser a fonte de energia, tá? Vai ter receptor, por exemplo, pode ser uma lâmpada que vai receber essa corrente elétrica, vai acender, pode ser uma televisão que vai receber essa corrente elétrica e vai funcionar. Interruptores, que são aqueles dispositivos que podem interromper essa corrente ou não, tá? E o fio condutor, né? Que é por onde a corrente elétrica vai passar. Então, a gente tem o circuito elétrico em dois estados: o circuito fechado e o circuito aberto, tá? Então, o circuito fechado significa que todos esses componentes eles estão ligados e a corrente elétrica está circulando por esse circuito. Observa aqui, a gente tem uma pilha, a gente tem um fio condutor, tá vendo em vermelho, ligado a uma lâmpada. No momento, não tem nenhum impedimento para a corrente elétrica migrar aqui, ó, percorrer esse circuito. Então, a gente considera esse circuito fechado, em que a corrente elétrica vai passar e essa lâmpada ela vai acender. Tá bom? A gente tem também a outra situação, que é o circuito elétrico aberto, que é quando você ativa, ó, o interruptor ou a chave. E aí observe que a corrente elétrica ela não vai conseguir passar adiante, porque aqui
não há uma conexão. Nesse caso, a gente tem um circuito aberto e a lâmpada ela não vai se acender, porque para acender a corrente elétrica precisava passar aqui e ela não tem como. Então, isso é um circuito aberto, tá bom? Isso aqui é o que acontece quando você aperta o botãozinho de acender a energia, né? Acender a lâmpada na sua casa. Quando você aperta o botãozinho e ele fecha, essa chave fica fechada, ó, a corrente elétrica pode passar, sua lâmpada acende. Quando você vai lá e aperta no outro sentido, a chave fica aberta e a lâmpada apaga. É um exemplo bem simples e clássico do que acontece na lâmpada da sua casa, certo? Um circuito aberto e um circuito fechado. Então, o circuito elétrico, aquele caminho por onde percorre a corrente elétrica, ele é fechado quando todos os seus componentes estão conectados e a corrente elétrica consegue passar. E ele é um circuito aberto quando você ativa um interruptor. Interruptor, o nome já vem de interromper. E aí essa corrente elétrica ela não consegue passar, certo? Uma coisa importante, e a parte que talvez vocês reclamem mais do assunto, é sobre a intensidade da corrente. Nem toda a corrente elétrica que percorre um circuito, ela tem a mesma intensidade, certo? Mas o que é intensidade? A gente costuma utilizar muito essa palavra no dia a dia, né? Intensidade. Então, o que é a intensidade da corrente elétrica? É a quantidade de elétrons que vão passar por um pedaço de fio condutor em determinado tempo. Vamos dizer aqui, ó, que eu tenho esse pedaço de fio aqui, tá? Daqui para cá, de ponta a ponta aí do que está aparecendo, tá? Eu tenho esse fio que é condutor, no meu exemplo. Ele é um fio condutor. Então, quanto de corrente passa nesse pedaço de fio em um segundo? Pronto, essa é a minha intensidade da corrente elétrica. É a quantidade de corrente elétrica que passa, né? A quantidade de elétrons que passa por uma seção transversal, um pedaço, vamos dizer assim, né? Um popular, de um material condutor num determinado tempo. E aí a gente tem como calcular essa corrente, a intensidade da corrente, utilizando essa fórmula aqui. I é igual a Q sobre delta T, tá? Quem é I? I é a intensidade da corrente, né? I é a intensidade da corrente, que tem como unidade de medida ampere, certo? Ampere. Então, os ampere é a quantidade, é a unidade de medida para intensidade, que é simbolizada por A maiúsculo, tá bom? O que é o quê? Que a gente já aprendeu na aula passada. Lembra? Que é a quantidade de carga de um corpo, que a gente calcula como Q igual a N vezes E. Lembra? Que é a constante 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, a gente já aprendeu na aula passada a calcular o quê? Que é a quantidade de carga elétrica, que vai ser o valor que a gente vai utilizar aqui. Então, Q é a quantidade de carga elétrica que tem como unidade de medida o coulomb, certo? E o ΔT? Delta, com certeza você já viu em matemática, que delta significa variação. O final menos o inicial. E T, tempo. Então, significa o quê? O tempo. Isso aqui é um T. Um tempo final menos o tempo inicial. Então, ΔT é a variação de tempo. Então, se eu digo que uma carga elétrica ela passou durante 10 segundos, significa que ela terminou no 10, começou no 0. Então, 10 menos 0, 10. Agora, se eu digo que passou de 5 a 10 segundos, vai ser 10 menos 5, certo? Então, é a variação de tempo. Nesse assunto, normalmente a gente já dá o valor exato, vocês não precisam calcular final menos inicial. Isso a gente vai ser mais comum em calorimetria e outros assuntos que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, I é a intensidade, medida em ampere, Q é a quantidade de carga medida em coulomb e ΔT é o tempo medido em segundos. Então, preste atenção para as unidades de medida, porque se a questão ela te der em minutos ou em horas, você tem que transformar para segundos para calcular a intensidade da corrente. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que corrente elétrica e intensidade da corrente elétrica, a gente utiliza os dois termos para falar da mesma coisa. Por exemplo, eu posso colocar na questão, calcule a corrente elétrica de...
Eu estou querendo dizer que para você calcular a intensidade da corrente. É como se a gente abreviasse para não ter trabalho de ficar falando intensidade da corrente elétrica. Então, a gente fala só corrente e todo mundo já entende o que é para calcular, certo? Então, vamos ver como fazer um exercício. Botei aqui um exercício com um exemplo de cálculo de intensidade da corrente elétrica, tá bom? Então, vamos lá. Um fio metálico, ele é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga de 32 coulomb atravessa uma seção transversal do fio em 4 segundos. Sendo a carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, determine. Letra A intensidade da corrente. Então, a gente vai usar, ele está pedindo para determinar a intensidade da corrente. E a gente acabou de aprender a fórmula que a gente usa para determinar a intensidade da corrente. Que fórmula é essa? I é igual a Q sobre ΔT. Sempre a questão vai te dar 2 desses valores para você achar o terceiro, tá? Então, ela quer que você ache quem? Intensidade da corrente, que é I. Então, com certeza, ela te disse quem é Q e ela te disse quem é ΔT. Você só precisa agora achar. Então, vamos lá, tá? Quem é Q? Q é a quantidade de cargas, certo? Então, que é medida em que unidade? Em coulomb. Então, lá no nosso texto, onde é que ele nos fornece a quantidade de carga? Ó, sabe-se que uma carga de 32 coulombs. Então, eu vou chegar aqui na minha I igual a 32, que é a quantidade de carga que eu já descobri, dividido ΔT. ΔT é o quê? Variação de tempo medida em segundos. Em que parte do enunciado ele me fornece o tempo? Ó, atravessa o fio em 4 segundos. Então, vou chegar aqui e vou colocar 4. Por que eu já coloquei 4? Porque já está em segundos, eu não preciso transformar nada. Então, já está em segundos, 32 dividido por 4 vai dar quanto? Intensidade da corrente é igual a 8 amperes. Percebeu como é facinho? É só você enxergar esses dados lá no enunciado da questão. Vamos para a letra B. A letra B pede o número de elétrons que atravessa uma seção do condutor no tempo indicado. Ele quer número de elétrons. A gente vai usar a fórmula que a gente aprendeu que fala sobre o número de elétrons, que foi a fórmula da aula passada. Que fórmula é essa? Que é a quantidade de carga, é igual a número de elétrons vezes a carga elétrica elementar. Então, vamos lá. Ele quer o quê? O número de elétrons. Então, eu já sei que ele quer N. Logicamente, ele já me deu o Q e o E. Ou eu já achei na alternativa A, né? Então, vamos lá. Q. Quem é Q? A carga elétrica. A gente já viu aqui na alternativa A que o Q vale 32. Então, 32 igual. N, que é o que eu quero saber. Eita, deixa eu consertar que ficou muito feio. N, quem é que eu quero saber, vezes o E, que é a carga elétrica elementar, que ele botou aqui, ó, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, vamos botar aqui 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? E aí, como é que eu faço agora? Agora é matemática. Tenho certeza que Gil já ensinou isso para vocês, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, uma equação, um número multiplicando com a letra, o que é que eu posso fazer? Pegar o número e passar para o outro lado do igual, dividindo, não é? Então, vai ficar 32 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Igual a N. E aí, o que é que eu faço agora? Deixa eu botar minha carinha para cá. O que é que eu faço agora? Vou continuar aqui no lado, certo? Faço o quê? Esqueço por um momentinho, esse 10 a menos 19 e vou dividir 32 por 1,6. Faço uma divisão aí. 32 dividido por 1,6 vai dar o quê? 20. Então, 20
certo? E aí eu não vou deixar, né? Deixa eu botar o N aqui. Pronto. Eu não vou deixar 20 dividido por 1 vezes 10 a menos 19, porque não tem lógica. Então, o que é que a gente aprendeu em matemática, lá na notação científica, o que é que a gente pode fazer? Pegar esse 10 a menos 19 aqui e jogar para cima, para o numerador, invertendo o sinal. Se aqui é menos 19, vai passar como mais 19. Então, vou apagar aqui e vou passar o meu menos 19, 10 vezes 10 a menos 19, que estava embaixo, para cima, invertendo o sinal. Então, vai ficar 20 vezes 10 a 19. Não boto menos. É igual a N. Então, qual é o número de elétrons que atravessou a seção do condutor no tempo indicado? 20 vezes 10 a 19. Deixa eu melhorar esse ano. A 19 elétrons. Entenderam? Sei que a matemática aqui confunde um pouquinho, mas aí é questão de matemática, como a gente vai praticando as contas, a gente vai pegando. O que eu quero que vocês entendam, saibam reconhecer, são as fórmulas, certo? Essa fórmula daqui e essa daqui da aula passada, que saibam identificar quem é Q, quem é I, quem é delta T no enunciado para colocar direito na fórmula, tá? Pronto. Então, vamos dar seguimento. A gente entendeu já o que é uma corrente elétrica, que é o movimento ordenado de elétrons. Nós entendemos que para ela ocorrer precisa de um gerador de energia, né? Um gerador de energia e que a gente pode calcular a intensidade da corrente que está sendo gerada utilizando essa fórmula que a gente acabou de fazer um exemplo, tá bom? Então, a gente vai voltar agora lá para o gerador, certo? Lembra que eu disse que a gente ia falar depois de diferença de potencial? Então, vamos falar agora. Um gerador de energia, a gente diz que é um dispositivo que consegue manter a diferença de potencial. Mas o que é isso? Certo? Lembra lá que a gente estudou que existem corpos, né? E átomos também. Eita, coisa bonita, deixa eu botar coloridinho. Que existem átomos que tendem a perder elétrons e átomos que tendem a ganhar elétrons. Lembra disso? Que os elétrons estão aqui na eletrosfera. Vou botar de amarelo. Os elétrons aqui amarelinho na eletrosfera. E a gente viu que o corpo ele pode perder elétrons ou ele pode ganhar elétrons. Quando um corpo perde elétrons, ele fica então positivamente carregado. Quando o corpo ganha elétrons, ele fica negativamente carregado. Lembram disso também da nossa aula passada? Ótimo. Então, existem alguns dispositivos, né, que são as baterias, são os geradores de energia, como as baterias, as pilhas, que eles conseguem manter essa diferença de potencial entre as suas partes. Como assim? A gente tem uma região, ó, que tende a, que no caso que perdeu elétrons, né, e ficou positivamente carregada, e uma região que ganhou elétrons e ficou negativamente carregada. E a pilha, no nosso exemplo aqui de gerador, que é o mais comum, ela consegue manter essa diferença de potencial entre duas partes. E essa diferença de potencial, um potencial de ganhar, outro de perder, é o que faz gerar a corrente elétrica. Por quê? Porque os elétrons que são negativos, eles vão sair dessa região, tá? E em direção à positiva, certo? Ele vai percorrer esse caminho, ele vai sair de onde está negativo e vai para o lado positivo, porque a gente aprendeu que os opostos se atraem. Então, precisa ter essa diferença de potencial, um positivo e um negativo, para que ocorra a corrente elétrica. E isso a gente chama de diferença de potencial elétrico, ou mais comumente chamado de DDP. Então, vocês vão ver em atividades, em textos, em sites da internet, falando sobre DDP. DDP significa diferença de potencial, tá bom? Que é justamente você ter um lado potencialmente positivo, o outro negativo, gerando assim, então,
uma corrente elétrica. É ele que, vamos dizer assim, vai impulsionar, vai empurrar os elétrons para que eles percorram de forma ordenada aquele fio, gerando a corrente elétrica, certo? Todo mundo aqui já ouviu falar de DDP, mas não com esse nome. Por quê? Porque a DDP, a diferença de potencial, ela também é conhecida como voltagem, certo? Voltagem não é um nome correto, é um nome popular. O nome na física correto é DDP, diferença de potencial, ou tensão. Esses dois termos, diferença de potencial e tensão, são usados na física para explicar essa diferença de potencial elétrico que existe e que gera a corrente elétrica. Só que a unidade de medida que nós utilizamos para calcular o DDP ou a tensão é a unidade de medida chamada volts, certo? Que tem como símbolo a letra V. Então, pela unidade de medida ser volts, popularmente se chama a DDP ou a tensão de voltagem, certo? Mas o nome correto na física é DDP ou tensão, diferença de potencial ou tensão, certo? A gente não vai, nesse momento aqui, no nono ano, aprender a calcular tensão ou DDP, tá? Isso vocês vão aprender no ensino médio. A gente aqui precisa que vocês entendam que precisa existir uma diferença de potencial, certo? Aqui, ó, maior potencial elétrico, menor potencial elétrico. E aí o elétron vai sair de onde está menor para onde está maior, certo? Ele vai sair do negativo em direção ao positivo. Então, precisa ter essa diferença de potencial para que exista corrente elétrica. Por isso que o gerador é qualquer dispositivo que consiga manter ou fazer essa diferença de potencial. Pois essa diferença de potencial, ele vai ser um gerador de energia elétrica, tá bom? Porque eu disse que vocês já ouviram falar sobre tensão DDP. Porque todo mundo sabe, né, ou já se perguntou qual a voltagem de tal lugar. Ah, eu vou viajar e aí eu quero levar meu secador de cabelo e aí eu preciso saber a voltagem daquela cidade. O que é que eu preciso saber? Qual é a tensão elétrica ou a DDP que as companhias de energia daquela região fornecem para as residências, para os imóveis, certo? Então, o mais comum é que a tensão seja de 127 ou 200 volts, certo? Esse 127 é o recente, né, que antigamente era 110. Então, por tradição, a gente continua chamando de 110 ou 220, certo? A gente costuma continuar chamando dessa forma, você tem duas voltagens, 110 ou 220. Ou seja, o que significa esse número? É o tamanho da diferença de potencial que você consegue gerar, certo? 220 volts gera uma diferença de potencial maior, fazendo com que ocorra, então, um movimento de mais elétrons do que aquela de 110, tá? Então, a gente tem locais que a voltagem é 110, locais que a voltagem é 220. Estou falando voltagem porque é o popular. O correto é o que? A gente tem locais em que a tensão é de 110 volts, a gente tem locais que a tensão é de 220 volts. E a gente tem locais que apresentam duas redes elétricas no mesmo imóvel. Isso é muito comum em laboratórios, indústrias, certo? E tem esses dois tipos de tensão na rede elétrica, dependendo do aparelho que vai ser ligado a ela, tá bom? Então, observe aqui como acontece nas tomadas, por exemplo. Esse aqui é o modelo atual de tomadas que a gente tem no nosso país, né, de 3 pinos, em que esse daqui é o terra. Lembra que a gente falou do aterramento na aula passada? Então, esse é o terra e você tem os outros 2 pinos, em que o que é que vai acontecer? Ó, observa aqui na imagem, atenção, um pino, ó, atenção positiva, o outro, o maior potencial elétrico, o outro, o menor potencial elétrico. Então, a corrente elétrica ela vai sair por um pino, percorrer aquele fio todo, fazer o seu eletrodoméstico funcionar, retornar pelo fio para o outro pino.
certo? Então, você tem os dois pinos, um de, vamos dizer assim, de saída e outro de entrada dessa corrente elétrica. Mas por que duas tensões? Qual é a diferença entre elas, certo? Vamos dizer assim, que funcionalmente, tá? Não há muita diferença entre você ter uma tensão na sua casa 110 ou 220. Existe muita coisa que vocês vão ler na internet, em blogs, sabe? Em sites, vamos dizer assim, não tão confiáveis, em que as pessoas dizem que se minha casa é 220, gasta menos energia. E na prática não é verdade, tá bom? A grande diferença entre elas seria no calibre do fio, certo? Na espessura, na grossura do fio. Já que as redes de tensão 110 precisam de fios de maior calibre para suportar, tá bom? Mas a gente tem, como é que vamos dizer assim, a gente tem algumas regiões, principalmente grandes cidades, no Brasil, nos Estados Unidos, que está substituindo sua rede elétrica toda por 110. Aqui em Salvador, praticamente todas as casas, a tensão é 110 volts. Por quê? Porque ela é mais segura, certo? No caso de acidentes. Qualquer tipo de choque é perigoso, mas um choque de uma voltagem 220, ela é duplamente mais perigosa, é o dobro de energia. Então, ela pode causar mais dano e ser mais fatal do que uma tensão 110. Por isso, grande parte dos países, das cidades, né, daqui, por exemplo, daqui do Brasil, tem a voltagem 110, tá bom? Normalmente, hoje em dia, os aparelhos eletrônicos, como carregador de celular, notebook, televisão, eletrodoméstico simples, como torradeira, liquidificador, enfim, a maioria, eles são bivolts. O que é um aparelho bivolt? Que ele pode funcionar, ó, normalmente, né, em tensões de 100 a 240 volts. Então, se na minha casa é 110 eu ligo, ele vai funcionar. Se na sua casa é 220 eu ligo, ele vai funcionar. Agora, existem alguns aparelhos, principalmente aqueles que são chamados os vilões da conta de energia, né, que são aqueles que puxam bastante energia, pois eles levam ao aquecimento, como micro-ondas, chuveiro elétrico, ferro de passar, aquecedores. Então, esses aparelhos, eles normalmente não são bivolts, eles têm apenas uma voltagem. E aí, se eu tenho, por exemplo, um aparelho que é 110, e aí eu coloco na tomada de uma rede 240, vai ocorrer um curto-circuito e provavelmente aquele meu equipamento vai queimar, não vai mais funcionar. Tá? Agora, se eu tenho um aparelho 220 e eu plugo ele na tomada de 110, o que é que vai acontecer? Não vai ocorrer um curto-circuito, porque está chegando uma tensão menor do que o que ele consegue suportar. Só que ele não vai funcionar adequadamente ou então não vai nem ligar, porque ele não está recebendo tensão suficiente para uma tensão elétrica suficiente para funcionar, tá bom? E aí, para finalizar essa parte de tensão, existem alguns aparelhos que a gente chama de transformadores que conseguem converter a tensão de 110 para 220. Isso porque, às vezes, você tem um aparelho que 110 vai viajar ou vai se mudar para um local 220, você não precisa comprar um novo, você compra um transformador e utiliza ele para converter essas tensões, tá bom? E aí, fica aquele questionamento que com certeza vocês já se fizeram, os pais de vocês já se fizeram. Qual é o mais vantajoso? É você ter uma tensão 110 ou 220? Isso não é o fator principal que vai definir uma conta, o quanto vai custar a sua conta de energia. Tá? Vários fatores entram nessa conta. A corrente, a intensidade da corrente, a tensão elétrica e também a potência, certo? O que é a potência de um aparelho elétrico? É a quantidade de energia que passa por um condutor em um determinado intervalo de tempo. Como assim? Vamos imaginar uma lâmpada, tá? Não sei se vocês já perceberam, se não perceberam, tiverem algum passo em casa, vão lá e dão uma olhada, você vai ver que na lâmpada, no bocal dela, vem escrito a potência dela. Por exemplo, 25 watts, 8 watts, 80 watts, depende se ela é fluorescente, incandescente, se é de LED, vai ter a potência. Então, o que é que essa potência ela significa? Por exemplo, se tiver lá que a potência é 80 watts, tá? O que é que ela vai significar?
que passa 80 joules de energia por segundo para aquela lâmpada. Ou seja, joules, que a gente vai ver a unidade de medida de energia, então 80 joules de energia elétrica é convertido em energia térmica a cada segundo. Essa energia térmica é o que faz a lâmpada aquecer e acender. Então, é a quantidade de energia que ele consegue converter de elétrica para térmica por segundo. Então, quanto mais energia elétrica ele converte por segundo, né, para energia térmica, mais potência vai ter aquela lâmpada, mais forte vai ser a luz dela, certo? Então, isso é a nossa potência elétrica. E, obviamente, né, não ficaríamos sem mais uma continha. A gente pode calcular a potência elétrica através de que fórmula? A potência, certo? P de potência é igual a energia dividida por delta T. Essa fórmula aqui deu origem à fórmula para calcularmos a energia elétrica consumida, vamos dizer assim, né? A energia elétrica consumida. Observe que não tem nada demais, a gente só pegou o ΔT que estava dividindo e passou para cá, multiplicando, originando que fórmula? Energia é igual a potência vezes variação de tempo. Energia, a unidade de medida é joule. Potência, a unidade de medida é watts. E variação de tempo, a gente já aprendeu na fórmula anterior, que a gente utiliza os segundos, certo? Aí eu botei aqui uma atenção para vocês, né? Prestar bastante atenção. Segundo o Sistema Internacional de Unidades de Medida, que define as unidades de medidas que são aceitas, né, universalmente, né, em todos os países, a potência ela é sempre medida em watts, o tempo é sempre medido em segundos e a energia sempre em joule. Mas para efeitos práticos, tá? Como a gente trabalha com valores altos, quando a gente lidar com energia no mundo real, a gente convencionou aqui no Brasil a utilizar potência em quilowatts, tempo em hora e energia em quilowatts-hora. Então, se você pegar aí a continha da Coelba que chega na sua casa e for lá olhar o consumo de energia no mês de março, que é que passou, ou abril que está chegando agora, né, para pagar, vocês vão ver lá que o consumo de vocês em quilowatts-hora, porque é a unidade que a gente mede energia elétrica de forma usual, tá? Mas cientificamente o correto seria joule, mas daria um número gigante na sua conta, então por isso a gente utiliza, né, no dia a dia quilowatts-hora, tá? Então, botei aqui uma outra informação, atenção para vocês, né, que eu já acho que eu já falei isso em outras aulas, que 1 kW significa 1000 watts. Por quê? Porque um K é 1000. Quando você chegar lá, um K no seu Instagram, significa que você tem 1000 seguidores. Então, K sempre é 1000. Então, 1 quilômetro, 1000 metros, tá? 1 quilowatts, 1000 watts. Sempre um K vale 1000. Então, 1 kilowatt significa 1000 watts. 1 megawatts, 1 milhão de watts, tá? Então, como é que eu vou aplicar essa fórmula? Vou ter aqui um exemplozinho para a gente praticar, tá? Vamos lá. Suponha que um ferro elétrico de passar roupa de potência igual a 1000 watts tenha ficado ligado durante 1 hora. Calcule a energia elétrica consumida por ele em joule e quilowatts-hora. Então, vamos ver as informações que o texto dá para a gente, tá? Ele diz para a gente que o ferro tem essa potência e que ele ficou ligado por esse tempo. Como é que eu vou calcular a energia consumida utilizando a fórmula que a gente aprendeu? É igual a P vezes ΔT. Energia igual a potência vezes variação de tempo. Só que aí ele pede para você calcular tanto em joule quanto em quilowatts-hora. Então, vamos fazer primeiro por joule. Tá? O que é que ele me diz na questão? Ele observe que é a mesma coisa do outro. Tem três variáveis: energia, potência e tempo. Ele sempre vai te dar duas e perguntar uma.
Desse aqui, ele está te perguntando qual? Calcule a energia. Então, a gente já sabe que o que ele quer que você ache é energia. Então, você vai completar a equação com a potência e o tempo que a questão te diz. Então, qual é a potência que a questão te diz? 1000 watts. E qual é o tempo que a questão te diz? 1 hora. Só que atente-se para o que eu mostrei no slide anterior, que se você utiliza a potência em watts, que é o Sistema Internacional de Medidas, você tem que utilizar o tempo em segundos. Então, eu vou converter 1 hora em segundos. 1 hora são 60 minutos. Se cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600. Então, eu sei que 1 hora tem 3.600 segundos. Então, agora eu já tenho todas as informações para fazer completar minha equação, né? Energia igual a potência vezes variação de tempo. Energia igual a 1000, que é a potência, vezes 3.600, que é o tempo em segundo que eu acabei de achar. Então, agora eu faço o quê? Multiplico os dois. 1000 vezes 3.600 vai dar 3.600.000 joules. Ou, notação científica, que vocês já aprenderam, fica mais bonitinho, né? 3,6 vezes 10 a sexta joule. Né? Aí pronto, acabou a questão? Não. Por quê? Porque ele pede que você calcule também em quilowatts-hora. Então vamos lá, em verdinho aqui, quilowatts-hora. Minha potência, a questão me diz que é 1000 watts. Mas ele está me pedindo em kilowatts, então eu transformo para kilowatts. Faço isso como? Dividindo por 1000. 1000 dividido por 1000, 1. E o meu tempo já está em hora, ele continua em hora, porque é quilowatts-hora. Agora ficou mais fácil ainda, né? Energia igual a potência vezes delta T. Energia igual. Quem é a potência? 1. Quem é o tempo? 1. Energia, então, é igual a 1 kWh. Certo? Bem facinho, né? Vamos fazer uma agora de nível um pouquinho mais difícil para que vocês consigam pegar. Aí, ó. O exemplo 3. Vamos lá. Um chuveiro de 4.400 watts de potência é instalado em uma residência, sendo utilizado meia hora por dia, todos os dias. Determine a energia consumida em 30 dias. Então, repare que aí você vai ter que fazer várias coisas, né? Vamos começar aos pouquinhos, determinando o que a questão me diz. Então, um chuveiro de 4.400 watts de potência. Então, já sei que potência é igual a 4.400 watts. E aí ele me diz que esse chuveiro ele fica ligado meia hora por dia. Meia hora, 0,5 horas. Tá? Então, se eu estou trabalhando com horas, eu tenho que trabalhar com kilowatts. Então, eu vou converter 4.400 watts para kilowatts dividindo por 1000, que vai dar 4,4 kilowatts. Então, vamos lá para a minha equação. Energia igual a potência vezes delta T. Ele quer que eu calcule a energia. Eu já tenho potência, já tenho delta T. Tranquilo calcular. Então, energia igual a potência vezes delta T. Energia igual a 4,4 vezes 0,5, multiplicando dá 2,2 kWh. Terminei a questão? Não. Por quê? Porque ele quer por 30 dias. E eu calculei meia hora por dia. Então, o que é que eu vou fazer? Usar minha matemática lá que Gil ensinou para vocês. Então, se eu tenho 2,2 kWh para um dia, quanto eu tenho para 30 dias? E aí, nosso cruz, credo. X vezes 1, x. 2,2 vezes 30, 66 kWh por mês. Conseguiram entender? Quer fazer a volta aí, olha direitinho os números para entender passo a passo, tá bom? Só que a questão não acaba aí. Ele embaixo faz outra pergunta. Sabendo que a Coelba cobra 0,83 centavos, né? 83 centavos por quilowatt-hora, calcule o valor mensal gasto em reais com o uso do chuveiro nessa residência. Então, aí é raciocínio lógico, aí não tem fórmula de física, não tem nada. Aí é raciocínio lógico. Se a Coelba cobra para 1 kW 83 centavos, para 66 kW, que é o que ela consome, vai ser quanto? X. De novo, ó, cruz credo, pronto. X igual
a 66 vezes 0,83, que vai dar R$ 54,78. R$ 54,78, tá bom? Então, a gente vai parar essa parte do assunto por aqui, né? Que já foi bastante informação, 2 fórmulas, vários cálculos. Então, assistam com calma. Não vou colocar atividade, aquelas 4, 5 questões que eu sempre coloco depois de um vídeo, nesse momento. Vou fazer uma lista de exercício maior, com vários níveis de dificuldade, para colocar aqui no site só sobre a eletricidade, para depois a gente poder ir tirando as dúvidas do assunto, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula.